O Manual de Assassinato para Boas Garotas é um livro que eu sempre tive vontade de ler, mas nunca li, em partes porque é caro e em partes porque eu tenho vários outros livros que eu tenho que ler, já que eu comprei e nunca li. Eu fiquei genuinamente surpreso quando eu abri a Netflix numa sexta-feira à noite e me deparei com isso. Eu não fazia ideia que essa obra teria uma adaptação. Fui pego totalmente de surpresa e me envolvi em um grande conflito interno, se eu deveria ou não assistir. Parte de mim queria que eu primeiro lesse o livro e depois assistisse a série, e a outra parte de mim mandou eu me fuder, dizendo que até agora eu não assisti The Last of Us porque eu ainda não joguei o jogo. E disse também que eu deveria tratar esse toque de merda que faz com que eu queira experienciar a obra original antes de suas adaptações. Dessa vez eu resolvi dar razão pra esse meu lado. Esse vídeo vai ter bastante spoiler, eu vou falar abertamente sobre todos os acontecimentos que eu lembrar, então esteja avisado. A premissa da série é que há 5 anos atrás, em 2019, uma adolescente chamada Andy Bell foi morta pelo seu namorado chamado Saul Singh, que confessou seu crime e depois cometeu o mesmo crime consigo mesmo, se é que me entende. 5 anos depois, nos dias atuais, uma adolescente resolve investigar o caso. Essa adolescente é a nossa protagonista, o nome dela é Pip. É um nome bem legal de se pronunciar. Pip acredita que tem mais coisas a serem descobertas. Ela conhecia o namorado da Andy e achava ele gente boa. Pra ela, Saul Singh não era o assassino. O assassino ainda tá solto por aí e ela tem que descobrir quem é. Essa é uma clássica premissa de obra investigativa, que é algo que eu adoro, porém eu fiquei com medo porque protagonista adolescente me traz memórias de guerra. Mas que bom que eu resolvi dar uma chance. O ponto alto dessa série é que ela realmente é focada na investigação, sabe? Não existe um arco com um foco enorme em problemas, entre aspas, bobos de adolescente. Entre aspas porque não é legal ficar diminuindo pessoas mais jovens por esse tipo de coisa, mas é inegável que esses dramas da adolescência se tornam bobos quando você tá lidando com o fato de ter um assassino à solta por aí. A protagonista, Pip, fica obcecada pelo caso. A motivação dela é a culpa que ela sente, porque há 5 anos atrás ela viu a Andy, pouco antes de ela desaparecer. Ela parecia estar fugindo de alguém, e então logo em seguida, Saul, o namorado dela, aparece. Saul pergunta pra Pip se ela viu a Andy. Pip diz que sim e mostra pra onde a Andy foi. Desde então, Pip se sente culpada, porque talvez se ela não tivesse dito pro Saul onde a Andy estava, ela não teria sido morta. Por isso, ela queria acreditar que Saul não matou Andy, porque assim ela não teria culpa. E é interessante que, ao longo dos episódios, a motivação dela vai aumentando, conforme ela vai vivenciando a realidade dos fatos e se aprofundando mais nos acontecimentos. Ela fica muito próxima do Ravi, o irmão do Saul, que ajuda ela na investigação. Ele quer provar que o irmão dele é inocente. E isso acaba se tornando uma motivação para Pip, já que ela se importa com o Ravi. E todo esse caminhar da Pip, onde ela conhece pessoas e descobre coisas, faz com que ela tenha uma evolução de personagem boa de se acompanhar. No início, ela está investigando por um motivo pessoal, e no final, ela é uma pessoa em busca de justiça. É algo bem simples, nada complexo. Dito isso, essa série é medíocre. Não é uma série ruim, mas também não é muito boa, o que também não significa que eu não tenha gostado. Eu gostei, mas eu reconheço que é fraca e tinha potencial para ser melhor. Uma coisa que eu achei legal, mas que também é um ponto fraquíssimo da série, é que alguns elementos do mistério são meio previsíveis. Por exemplo, tem um momento em que a série joga um flashback de uma discussão da Andy e do Saul, onde o Saul diz: "Você tem que parar de fazer isso." Aí a Andy fala: "Tá bom, eu vou parar de fazer isso." É uma cena fora de contexto, feita justamente para o público ficar se perguntando sobre o que eles estavam falando. Particularmente, eu achei bem óbvio que era algo relacionado a drogas, e realmente era. Mais pra frente é revelado que a Andy era traficante. Outro exemplo é a revelação sobre o pai da melhor amiga da Pip. Eu não lembro o nome dela, mas enfim, o pai dela era Jack. Ele teve um caso com a Andy, e além disso, era ele que estava fazendo as ameaças anônimas para Pip. Essa revelação para mim foi bem previsível. Em um determinado momento, eu parei para pensar em todos os personagens que foram apresentados e qual teriam motivos para querer impedir a investigação. Até aquele momento, a gente já tinha bastante respostas. Eu inclusive achei que poderia não ser ele, já que estava ficando cada vez mais óbvio. Ele tinha motivos para isso. Ele poderia estar querendo proteger a filha dele, e também ele era uma das pessoas que sabiam que a Pip estava fazendo a investigação. As pessoas que sabiam que ela estava fazendo a investigação eram as pessoas no qual tinha algum tipo de envolvimento no caso, mas ele não tinha. Mesmo assim, ele sabia que ela estava investigando, e também tem o fato de ele ser professor de série adolescente, que não me traz boas memórias. Mas foi isso. Eu desvendei alguns mistérios antes deles serem revelados, foi por isso que eu achei legal, porque a série me deu a ilusão de que eu era esperto, o que eu não sou.
eu nunca descubro as coisas antes da revelação, então se eu descobrir é porque é muito previsível. Parando pra analisar, vários dos motivos pelo qual eu gostei de assistir fazem com que a série não seja tão boa, porque outra coisa que me fez assistir com gosto foi a quantidade de episódios. São 6 episódios de 40 e poucos minutos cada, e eu tô em uma fase da minha vida em que eu não gosto de me comprometer com coisas que demandam muito tempo. Recentemente eu comecei a assistir Lost, que tem 5 temporadas e uma caralhada de episódios. E eu estou em sofrimento diário. Eu não tenho quase nada de tempo livre em dias úteis. O máximo que eu consigo é assistir um episódio por dia, se eu tiver em um dia da semana leve. Eu tô adorando Lost, e me dói na alma terminar um episódio e não poder continuar outro imediatamente, porque assim, eu tenho responsabilidades. Infelizmente. Então foi um prato cheio pra mim me deparar com uma série de mistério com menos de 5 horas de duração. Me joguei de cabeça e fiquei pensativo. Eu sempre fui o tipo de pessoa contra a aceleração da mídia. Tipo, totalmente contra quem reclama de filmes que são muito longos, ou quem usa 2x no YouTube e em áudios no WhatsApp. Na real, eu ainda acho que é coisa de psicopata assistir vídeos no YouTube em 2x. Se você faz isso, pare imediatamente. Hoje em dia eu acabo me submetendo a mídias menos lentas porque eu aprendi o valor do tempo, e é por esse aprendizado que eu consigo enxergar que os poucos episódios que a série tem são prejudiciais para ela. Da mesma forma que eu acho que existem muitas séries que são longas por terem muitos arcos de personagens secundários que ninguém liga e não impactem absolutamente nada no plot principal, só existem para preencher a quantidade de episódios que tem, eu acredito que Manual do Assassinato para Boas Garotas sofre do oposto disso. Tem muito conteúdo pra pouco episódio. As coisas acontecem rápido, mas não tão rápido pra me tirar da vibe. Eu sinto como se eu estivesse assistindo em 1.25x e tivesse algumas cenas cortadas. Cenas que não seriam necessárias pro desenrolar do mistério, mas serviriam como um complemento para a evolução de personagem da protagonista. Foi por isso que eu disse que a evolução dela é boa, porque ela é ok, mas é só isso. Poderia ser mais. Alguns acontecimentos poderiam ter mais peso, como por exemplo a cena em que ela é assediada em uma festa. Não acho que esse acontecimento foi bem trabalhado, não teve tanto peso quanto deveria ter, e isso é um problema. Você consegue notar que a série tenta passar algumas mensagens, só que algumas acabam não pegando tanto assim. Isso é mais um problema de direção. Como eu disse, eu gostei da protagonista, mas algumas coisas eu achei confusas. Acompanhando a Pip, você percebe que ela é uma garota inteligente, mas nem sempre. Por exemplo, nessa cena ela tem que passar na frente desse lugar sem ser vista pelo cara que tá lá dentro. Então a solução dela é sair correndo pela frente do lugar que tá com a porta aberta, quando ela poderia só ter dado a volta ali por trás. Também tem o fato de que ela fala abertamente que ela tá investigando o caso para as próprias pessoas que são as suspeitas, o que pode ser encarado como coragem. Temos muitas cenas dela sendo corajosa, tipo correndo atrás de um cara no meio da floresta, ou indo atrás de um traficante em uma festa, ou até mesmo indo pra festa. Tem que ter muita coragem pra ir numa porra dessas. O ponto é que coragem não é só se colocar em situações de vulnerabilidade. Existe uma linha tênue entre coragem e burrice, e às vezes eu sentia que a personagem estava mais pro lado da burrice. Mas isso é culpa do roteiro. Eu gostei demais dessa atriz. Eu entendo de atuação? Não entendo, mas ela é carismática, queria ver ela em mais papéis. Eu tô ligado que ela fez Wandinha, mas eu me recuso a assistir isso. No final, a série deixa um gancho para uma possível próxima temporada, que se tiver, talvez eu assista. Eu tenho a leve impressão de que essa série terminou meio 30 Reasons Why das ideias. Aqui a gente tem um agressor sexual de família rica que ainda não foi punido. Então, como o caso do assassinato da Julie já foi encerrado, esse cara provavelmente seria o principal antagonista da próxima temporada. E com certeza teriam mais reviravoltas que envolvia Julie, tal qual como a segunda temporada de 30 Reasons Why não deixou Hannah Baker descansar em paz. Talvez eu devesse criar vergonha na cara e ler os livros ao invés de ficar palpitando, mas seria muito engraçado se eu tivesse certo.